Hello, pessoal! Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas! Vou mandar aviãozinho aqui, colocar o nosso tema da live. Hoje a gente vai falar sobre dinheiro. Bora! Bora, bora! Mandar aviãozinho aqui pra galera. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar hoje sobre um tema que afeta a vida de todo mundo, né? Que tá presente na vida de todo mundo e como a gente tem lidado com ele, com o nosso dinheiro. A gente falou essa semana que o dinheiro afeta, não o dinheiro afeta, mas ele tem relação também com o nosso negócio, tem relação com dores físicas. Então, a gente vai falar sobre tudo isso aqui hoje. Hello, mama, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, sejam todas muito bem-vindas. Se você tiver um caderno, um lápis aí do seu lado, super recomendo de usar, porque tem exercícios. Hoje a live vai ser bem prática pra gente trazer reflexões mesmo em relação ao nosso dinheiro, né? Como a gente tem lidado com o dinheiro? Como que é a nossa relação com ele? Não sei se vocês já pensaram sobre isso em algum momento da vida, ou se simplesmente a gente tá no automático, né? Porque muitas vezes a gente tá tão no automático na vida que a gente não leva nada pra consciência. E se a gente não leva pra consciência, fica mais difícil mudar uma situação, né? Então, vamos trazer pra consciência como que a gente tem lidado com o dinheiro pra gente conseguir mudar, né, essa situação. Então sejam todas muito bem-vindas. Eu gosto muito de começar a live na hora que a gente combina o horário aqui pra honrar as pessoas que estão aqui. Então sejam todas muito bem-vindas. A gente vai começar a falar sobre a nossa relação com o dinheiro. Se tiver um lápis e um caderno aí pra anotar as coisas, enfim, fiquem à vontade. Vai ter exercícios práticos. E se sentirem de ir jogando no comentário aqui, eu gosto bastante da interação, né? Da gente ir conversando, saber o que vocês estão pensando. Como eu não as vejo, né? Eu os vejo. Adoro esses comentários, essas interações, porque eu acho que é muito rica essa troca, né? E vai mandando o aviãozinho. Você conhece alguém que tem algum problema? Assim, na verdade não é nem problema, né? Mas eu acho que como a gente tem lidado com o nosso dinheiro? Então, dentro do nosso negócio, é difícil pra gente, por exemplo, cobrar? A gente sente na nossa vida como um todo, a gente sente que a gente merece, nós somos merecedoras de ganhar dinheiro? Ou a gente sente que ganhar dinheiro é muito difícil, que é pra poucos, que quem tem muito dinheiro não desfruta dele, enfim. Então manda pra aquela pessoa que você acha que vai se beneficiar também desse conteúdo. Não vamos guardar só pra gente, né, gente? Vamos ajudar todo mundo. Adoro. Oi, Bá, seja bem-vinda. Então bora lá, né? Antes de começar, com as pessoas que estão aqui assistindo, se vocês puderem, sentirem de compartilhar, conta pra mim em uma palavra como que é pra você a sua relação com o dinheiro. É uma relação difícil, uma relação fácil? Conta aí pra mim. Bom dia, Bá. Em uma palavra só. Como que é pra você hoje a sua relação com o dinheiro? Você se sente merecedora de ganhar dinheiro? Você se sente merecedora de ter todo o sucesso que você merece nesse mundo? Pra você é difícil vender? Como é? Polaridade. Perfeito! E vou pegar o gancho da sua palavra, hein, Bá, pra gente começar essa live.
Tem mais alguém que quer comentar em uma única palavra qual que é a sua relação com o dinheiro? Bom, enquanto vocês vão colocando aí, eu vou pegar o gancho da relação instável. Perfeito, é Anília Moda Fitwear. Perfeito, Anília, perfeito. Vamos falar sobre isso então. Gente, pegando o gancho da palavra polaridade da Bá, ó, eu fiz um roteirinho aqui, tá? Pra eu não me perder e não esquecer de nada que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Pegando o gancho da polaridade da Bá, vamos parar pra pensar o quanto na nossa vida a gente vive nessa polaridade? Gente, para pra pensar, sempre tem dois lados, né? Então, direito, esquerdo, dentro, fora, dia, noite. Não é? Tudo a gente aprendeu, menina, menino, a gente aprendeu nessa vida que sempre existem dois lados, certo? E pensando nessa polaridade, nesses dois lados, a nossa relação com o dinheiro também existem dois lados. Vocês já pararam pra pensar nisso? Quais são os dois lados da nossa relação com o dinheiro? O lado de dentro e o lado de fora da nossa relação. O que significa isso? Para pra pensar. O lado de fora é toda a nossa relação com o dinheiro que a gente aprende a como lidar com ele. Como assim, Priscila? Vamos lá. Por exemplo, os estudos que você teve para saber administrar o dinheiro, estudos que você teve para saber economizar, parte de economia, né, em relação ao dinheiro, estudos e aprendizados que você teve para você aprender a investir o dinheiro, para você aprender a fazer um planejamento financeiro, por exemplo. Isso é a parte externa de quando a gente pensa na nossa relação com o dinheiro. Aí quando a gente pensa na parte interna, o buraco é mais embaixo. É lá que a gente tem que olhar. Então assim, qual que é a nossa relação com o dinheiro dentro de nós? O que significa isso? Quem somos nós? O que a gente aprendeu sobre dinheiro? Como que a gente lida com o dinheiro? Qual que é a sua relação? Qual que é com você mesma? Ou com você mesmo? O que você pensa sobre você? O que mais? Qual que é a sua relação, né? Como que você se sente agindo sobre o medo? Então, assim, por exemplo, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu tenho medo, tenho insegurança, e isso mexe com a minha parte de dinheiro, então eu prefiro não fazer. Como que é isso? Em situações que te causam medo e insegurança, como que você costuma agir em relação a isso? Você se sente merecedora de ganhar dinheiro? Você se sente merecedora de ter sucesso na sua vida? E por que eu tô falando sobre isso, gente? Porque às vezes a gente fala assim, quero melhorar minha relação com o dinheiro. Só que o nosso lado interno, tudo que a gente pensa em relação a isso, tudo que a gente aprendeu lá na infância em relação a isso, é o que impacta o nosso lado externo. Então a gente costuma olhar o nosso resultado, né? Então a gente costuma olhar e falar assim, putz, eu não tenho dinheiro na conta, ou o dinheiro tá faltando, ou o dinheiro é muito difícil de ganhar, ou a gente costuma olhar para esse lado. Mas antes de olhar pro lado externo, o que dentro da gente tá impactando esse resultado? Faz sentido? Deixa eu ver, a Bá falou, eu gasto todo o meu dinheiro para justificar que eu não tenho... Caramba! Perfeita, Bárbara, perfeita, exatamente isso. E sabe por quê? Porque, responde essa pergunta, você se sente merecedora desse dinheiro? Gente, nunca é sobre o dinheiro. Vocês já leram, alguém aqui na live já leu O Segredo da Mente Milionária? É um livro que eu li há alguns anos atrás e peguei pra reler esses dias, né, pra trazer conteúdo aqui pra vocês. E ele tem muita relação, eu achei muito legal, com os fundamentos do método da Louise Hay, né? Que
pra gente mudar alguma coisa, a gente precisa olhar as nossas crenças internas, né? E ele fala que nunca é sobre o dinheiro. A gente dá a desculpa que a gente não vai fazer alguma coisa por conta do dinheiro, porque tá faltando dinheiro, mas o que tá por trás? Então isso que a Bá falou é muito verdade. Olha que louco isso, gente. Não é questão de eu não ganho dinheiro, mas eu gasto todo o meu dinheiro pra falar que eu não tenho dinheiro. E por que isso? Porque às vezes eu não ter dinheiro me deixa numa zona de conforto do tipo... Eu não preciso passar por situações desconfortáveis, porque se eu tiver dinheiro, talvez eu precise ter uma independência que hoje eu não tenho. Hoje eu dependo de alguém e isso pra mim me traz segurança. Entende? É muito louco isso. É muito legal a gente olhar pra isso. Faz sentido? Vocês estão se identificando com alguma coisa aí? Ainda não li não. Bah, se você quiser depois te passo o PDF. É maravilhoso esse livro. E ele fala muito dessas crenças que a gente tem em relação ao dinheiro. A gente vai falar mais sobre isso. E aí, o que ele fala? O método da Louise, né, trazendo um pouco de tudo. Imagina uma árvore, tá? Imagina a árvore. Então, aqui tem o tronco, tem a raiz da árvore, tem a copa e tem os frutos. Quando a gente fala em dinheiro... Pra qual parte da árvore a gente tá olhando? Alguém chuta? Então a gente tá olhando os frutos, a copa, o tronco ou a raiz da árvore? Quando a gente fala em dinheiro. A gente tá falando da raiz. Errou. Da copa. Tá quase. A gente tá falando do fruto. A gente tá falando do resultado final. Dos frutos, Elise. Exato, a gente tá falando do resultado final. Então, assim, a gente ter ou não ter dinheiro é o final da nossa... É como se fosse o final do nosso objetivo, sabe? Da nossa linha de chegada. Aí, o que tem antes disso? Tem as raízes. E a gente não olha para as raízes, a gente quer sempre olhar para o dinheiro, né? Então, quando a gente olha para o que tá impactando a nossa vida para chegar, pra gente plantar, né? E colher os frutos que a gente deseja colher, a gente precisa olhar para mais embaixo, sabe? Pra gente criar raízes fortes, pra gente ter o resultado que a gente deseja ter. Certo? Faz sentido? Só que a raiz, ela significa a mudança, né? Então, pra gente ter uma árvore forte, com bons frutos, a raiz, ela significa talvez a gente precisar mudar alguma coisa dentro da gente pra ter o resultado que a gente deseja. E mudar não é fácil, né, gente? Fala aí. Mudar não é fácil. Mas é possível e é necessário pra gente ter o resultado que a gente deseja. Certo? E aí, no livro do Segredo da Mente Milionária, ele fala o seguinte, e condiz muito com o método da Louise, que eu acho muito legal, ó. Quando a gente tem uma coisa que acontece na nossa vida que a gente não vê, pra pensar. Eu tô aqui fazendo uma live pra vocês, eu tô vendo vocês aqui online, mas eu não vejo a carinha de vocês. E cada um aqui tá em algum lugar diferente. Meu, como que a gente tá fazendo isso? Existe entre a gente uma coisa que a gente não tá vendo, certo? Existe uma energia, existe... então, por exemplo, do meu computador, eu mando um documento pra impressora, eu imprimo. E como do computador esse documento pulou pra impressora? Então, existe, né, entre nós... coisas que a gente não vê, mas que tá acontecendo, que funciona, certo? Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Quando a gente confia tanto, né, na natureza, por exemplo,
quando a gente planta uma sementinha, essa sementinha, ela não tem cara do fruto que a gente vai colher lá na frente, certo? Imagina você plantando uma sementinha de tomate. Você tá plantando uma semente que ela não tem cara de tomate, ela não tem cheiro de tomate, mas você tá acreditando que ela vai ser um tomate lá na frente. E por que eu tô falando isso? Porque quando a gente pensa em dinheiro, antes da gente olhar pro dinheiro em espécie, a gente tem que olhar pro que a gente tá pensando em relação ao dinheiro. E às vezes a gente não vê isso, a gente não vê essas mudanças, a gente não vê esses pensamentos. E às vezes a gente não acredita que mudar os nossos pensamentos podem mudar os resultados e os frutos da nossa árvore. Mas quando a gente começa a acreditar que essas mudanças internas podem gerar novos frutos, aí a gente começa a colher novos resultados. Faz sentido isso que eu falei? Conta aqui se tá fazendo sentido, vocês estão entendendo a linha de raciocínio. Enquanto vocês respondem aí, a Louise Hay, ela falava, né, sobre essa nossa relação do pensamento. Faz total sentido. Boa, Bá. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, vai mandando aqui, tá bom? E a Louise Hay, ela falava desse negócio do pensamento, da gente... Quando a gente muda um pensamento, a gente pode mudar a nossa vida, né? E dinheiro é energia. Então, como que a gente tem lidado com o dinheiro na nossa vida? Por exemplo, eu tenho um negócio hoje, mas eu não me sinto merecedora de ter dinheiro. E aí, se eu não me sinto merecedora de ter dinheiro, eu acabo escapando, né, fugindo das vendas. Porque se eu vender e tiver dinheiro, como é que eu vou lidar com isso? Então, a gente olhar para esses pensamentos pra gente conseguir mudar a nossa relação com o dinheiro. Mas antes de mudar qualquer coisa, a gente precisa criar consciência de quais pensamentos a gente tem em relação ao dinheiro. Qual é a nossa relação com o dinheiro? Porque começa lá na infância e a gente vive a vida no automático. Então, qual crença, qual pensamento você tem levado para sua vida que não tem te feito sentido, né? Que tem te levado nos resultados e nos frutos que você tem colhido, mas que você gostaria de fazer diferente? Então, primeiro a gente precisa saber quais são eles. Deixa eu ver a Bá. Inclusive, esses dias eu estava estudando troca universal e quanto mais claro formos com o universo, nossa troca financeira, mais ele pode nos dar. Exatamente, mas é punk isso por conta das crenças familiares. Total, Bá. É isso. Às vezes a gente fala assim, ó, por exemplo, voltando no exemplo da sementinha do tomate, a gente pensa assim, não, porque eu quero ser bem-sucedida, né? Eu já sou bem-sucedida, o dinheiro vem a mim com facilidade. A gente começa a trabalhar afirmações, né? Só que aí a gente começa a falar isso pra gente e ao mesmo tempo a gente fala assim, não, mas o dinheiro é muito difícil de ganhar. Não, eu não posso gastar esse dinheiro. Sabe, a gente vem com as ervas daninhas que a gente fala dentro desse crescimento da natureza. Então a gente quer acreditar que a gente pode ser, né, bem-sucedida, pode ter esse fluxo do dinheiro na nossa vida, mas ao mesmo tempo a gente mesmo se boicota, né? A gente mesmo fala assim, não, imagina, quem sou eu pra ter dinheiro? Tá louca? Né? É muito louco isso. E a Louise falava assim, como dinheiro é energia, não tem como a gente gastar a nossa qualidade de vida para ter dinheiro. Não faz sentido. E, gente, para pensar. Quantas vezes a gente colocou à frente de qualquer coisa na nossa vida o dinheiro? Então, assim, eu preciso trabalhar. São crenças lá da infância também, né? Eu preciso trabalhar das 8 horas da manhã às 8 horas da noite. Eu preciso ser produtiva todos os dias, porque só assim o dinheiro vem pra mim, porque o dinheiro é difícil de vir pra mim. Olha as crenças, olha o que eu acredito, e aí eu vou criando a minha ação, né? E vou vivendo. E aí chega uma hora que eu tô tão cansada, eu não aguento mais
trabalhar e me esforçar pra isso, o dinheiro parece que não vem. E aí eu canso e eu não tenho qualidade de vida. Mas o dinheiro é como se fosse a prosperidade, né? A Luísa falava, a prosperidade, essa abundância do dinheiro, ele tá aí pra todo mundo. Assim como a gente pode ser muito abundante de saúde, assim como a gente pode ser muito abundante de amor, assim como a gente pode ser muito abundante de sucesso, a gente pode ser muito abundante de dinheiro. Parece muito... uma filosofia muito louca ficar falando sobre isso, né? Depois me conta aqui o que vocês estão pensando sobre quando eu falo essas coisas. Mas é verdade. Às vezes eu limito tanto gastar dinheiro com coisas que eu quero realmente, aí depois eu gasto tudo com besteiras e bobeiras. E na sequência eu penso, onde foi parar o dinheiro? É muito isso. Olha que louco que você falou, obrigada por compartilhar. Por quê? Porque a gente não se sente merecedora de ter dinheiro, e aí a gente não se sente merecedora de usar esse dinheiro pra nossa vida. Pra gente ter qualidade de vida, pra coisas que a gente merece, a gente gosta, a gente merece mesmo. E aí o que a gente faz? A gente gasta todo esse dinheiro com coisas que não fazem sentido. E aí a gente se culpa. A gente fala assim, tá vendo? Você não tem dinheiro pra cuidar de você. Porque você não merece dinheiro. Então a raiz entra lá na nossa, no nosso merecimento. Quanto a gente se sente capaz, boas, o suficiente pra ter o sucesso e receber o dinheiro que a gente merece. E é louco porque, para pra pensar agora nesse momento. Você tá sentada aí assistindo essa live. Você tá respirando, não tá? Em algum momento você parou pra pensar e falou assim, caramba, pode ser que falte o ar, peraí, deixa eu respirar mais. Não, você tá respirando e tem ar pra você respirar. E a Luísa falava exatamente isso, que existe dinheiro no mundo pra todo mundo. O dinheiro tá aí já, no mundo. Mas por que ele tá centrado na mão de poucos? Como esses poucos recebem o dinheiro? Vocês já ouviram falar, pra vocês entenderem esse negócio do pensamento, né? E de como a gente se sente merecedora de ter esse dinheiro, vocês já ouviram falar de pessoas que não tinham dinheiro, de repente receberam uma bolada, tipo na Mega Sena, na loteria, e aí logo, muito rápido, perderam esse dinheiro? Vocês sabem por que isso acontece? Às vezes pode ser o não merecimento, até do momento que você quer viver, né? Aí vai mais fundo ainda. Vai muito fundo, vai muito fundo. É muito isso, a raiz, eles mudaram a sua atitude mental negativa para uma atitude mental positiva. Bia, é isso. A pessoa recebe o dinheiro, na verdade, o caso eu acho que é positiva para negativa, né? Se a gente for parar pra pensar. Então a pessoa se sentiu, né, de receber esse dinheiro, mas por que ela não conseguiu manter esse dinheiro com ela? Porque ela não tinha essa atitude mental, né? Esse pensamento de que ela merecia esse dinheiro. Então o que ela faz? Ela gasta. Ela gasta. De repente ela se vê na mesma situação. Então a Luísa falava isso. Ela falava assim, que se a gente pegar todo o dinheiro do mundo e dividir igual pra todo mundo, em 6 meses ele vai estar na mão das mesmas pessoas. Porque ela continuou com a atitude negativa. Exatamente. Então, assim, se a gente não mudar a raiz, os nossos pensamentos, a nossa relação com o dinheiro, ela não vai mudar, né? Então, existe um ciclo, não sei se todo mundo aqui já ouviu falar, mas existe um ciclo que é pensamento, gera sentimento, que gera uma ação, que vai gerar um resultado, né? Então, o que a gente está pensando em relação ao dinheiro? O que a gente sente em relação ao dinheiro? E como a gente tem agido em relação ao dinheiro? Quando a gente fala aqui, né, quando a Bá traz uma coisa mais profunda, é que tudo que a gente faz na nossa vida, a gente quer ganhar alguma coisa em troca, mesmo que seja inconsciente, sabe? Então, assim, por exemplo, ninguém aqui quer estar doente, certo? Ninguém gosta de estar doente. Mas pode ser que lá na sua infância você tenha aprendido que quando você estava doente, você ganhava a atenção das pessoas, você ganhava carinho, você ganhava alguma coisa
diferente de quando você não estava doente. E é a mesma coisa com o dinheiro. Então, pode ser que lá na sua infância você tenha aprendido que se você não tiver dinheiro, você vai depender de alguém. Dependendo de alguém, você se sente olhada, você se sente protegida. E aí você fala assim, tá, então eu prefiro nem ter dinheiro. Então deixa esse dinheiro pra outra pessoa. O que eu ganhar de dinheiro eu vou gastar. E, gente, eu não sei se vocês já sentiram isso, mas, por exemplo, quando a gente tem esses pensamentos, a gente ganha uma bolada de dinheiro, vamos supor, vende um projeto ganhando dinheiro. Aí começa a aparecer conta que você não sabe da onde, e esse dinheiro some. Você já sentiu isso? Conta aqui pra mim se você já sentiu alguma coisa com dinheiro que você tá começando a criar consciência agora porque a gente tá falando sobre isso, mas que você não tinha identificado ainda essa relação. E aí, acho que uma coisa que é legal a gente falar também é que a gente já entendeu, né, do pensamento, sentimento, ação. A gente já entendeu que pra gente mudar a relação do nosso dinheiro, a gente precisa mudar a nossa relação interna com ele, né, entender quem a gente é, o que a gente gosta, quem nós somos, olhar pra gente, entender, né, qual é a nossa relação com nós mesmas, o que a gente aprendeu lá na infância. E trazendo o que a gente aprendeu lá na infância, a gente pode ter aprendido através de coisas que a gente ouviu, coisas que a gente viu. Por exemplo, vou dar um exemplo pra pensar. Se você cresceu em um ambiente que lá na infância você via muitas pessoas brigando por conta do dinheiro, o que será que você cresceu pensando? Dinheiro é ruim. Dinheiro afasta a família, então eu prefiro nem ganhar dinheiro. Se você cresceu pensando, por exemplo, que dinheiro é muito difícil de conquistar. Dinheiro é muito difícil, você tem que batalhar demais. O quanto hoje na sua vida você tá tentando batalhar demais, então você se sente assim, todo dia você tá se esforçando, mas parece que o dinheiro nunca vem. Que mais? Não sei, tem algum exemplo aí que vocês querem compartilhar? Tô pensando em mais aqui. Por exemplo, quantas vezes a gente já ouviu falar num coletivo assim, né? Que tem pessoas que ganhou bastante dinheiro, mas que foi assaltada, por exemplo. E aí a gente pensa, então não. Então eu não quero ganhar dinheiro, porque se eu ganhar dinheiro eu vou correr o risco de ser assaltada? Não, me deixa aqui, quietinha no meu canto, que eu prefiro assim. Que mais? Deixa eu pensar. Se vier algum exemplo aí, ou coisa que vocês ouviram na infância, ou que vocês viram na infância, que tá começando a fazer sentido, manda aqui pra nós, pra gente conversar. Que mais? Deixa eu ver. Então a gente pode aprender do dinheiro ouvindo. Então falarem, que dinheiro é muito difícil de ganhar, dinheiro é muito... Gente rica é só... Pra chegar na riqueza, né, gente rica conseguiu muito dinheiro, fez coisa errada. Exemplos, então, o negócio do você viveu num ambiente que você percebeu que dinheiro não era agradável, né? E tem outra coisa. Bia, porque parece que gera uma guerra pra conquistar o que quer, gerando confusão em o que fazer ou o que comprar, e daí não faz nenhuma das duas coisas. Exatamente. Lembra da dualidade que a gente falou lá no começo? Parece que ou a gente tem dinheiro, ou a gente não tem dinheiro, né? Parece que a gente não consegue usar o dinheiro que a gente tem a nosso favor, né? É isso que você falou mesmo. Então,
É muito difícil conquistar o que a gente quer. E aí, o que eu quero fazer com isso? O que eu quero comprar, né? Então, e como eu vou usar esse meu dinheiro? Então, se é tão difícil eu conquistar o meu dinheiro, então acho que é melhor não gastar com coisa que eu gosto. É muito isso mesmo. Faz muito sentido. Outra coisa que pra gente refletir sobre o dinheiro, olha isso, gente. Lembra que a gente falou do pensamento, do sentimento e da ação, certo? Pensa assim, ó. No livro do Segredo da Mente Milionária, ele fala muito isso. Qual que é a nossa base pra conquistar o dinheiro, pra buscar o dinheiro? Então, pra pensar. Quero ver o que vocês vão falar aqui, hein? Coloca nos comentários. Quando você tá correndo atrás do dinheiro, tá? Então você tá vendendo alguma coisa, você tá fazendo o negócio acontecer, você tá indo atrás de conseguir o dinheiro que você quer, que você precisa e tudo mais. Qual que é o seu porquê? Qual é o seu motivo pra isso? Lá vem. Vou dar duas opções, hein? Pra ver o que vocês falam. Você vai atrás desse dinheiro baseado no medo de que esse dinheiro pode faltar, ou você vai atrás desse dinheiro baseado na segurança que você busca em ter esse dinheiro. Você escolhe uma ou duas? Então, o medo de que o dinheiro pode faltar ou a segurança que esse dinheiro vai te trazer. Alguma dessas duas te motiva a buscar o dinheiro? Conta aqui pra mim, quero saber, hein? Vamos conversar sobre isso. Na segurança. Perfeita. Mais alguém quer colocar alguma coisa aqui pra gente conversar? Eu vou contar uma coisa pra vocês. Foi uma pegadinha essa minha pergunta, tá, gente? Segurança. Perfeita. Foi uma pegadinha essa minha pergunta. Porque, olha, presta atenção. O medo, o que a gente tá... E essa segurança nunca chegou ainda. Porque ela não vai chegar, Bah. Presta atenção. Pense comigo. O medo, o que a gente... A Luísa falava assim, tudo que a gente foca, cresce. Tá? Então é tudo um fermento na nossa vida. Se eu focar, por exemplo, se eu ficar pensando que uma pessoa vai me trair, eu tô com muitos ciúmes, o que eu tô focando? Na falta, certo? Na falta de amor. No medo de perder aquela pessoa, tá? O dinheiro é a mesma coisa. Se a gente vive no medo de que vai faltar, a gente tá olhando o quê? Pra falta do dinheiro. E o dinheiro vai fazer o quê? Tende a faltar. Agora, quando a gente olha pra segurança, o que a gente tá buscando também? Conta aí, se fez sentido na cabeça de vocês. A gente tá buscando segurança. Então, assim, a gente tá buscando o dinheiro, focando que a gente precisa de uma segurança, porque pode ser que em algum momento ele vai faltar. Então eu preciso dessa segurança pra eu mudar de emprego, eu preciso dessa segurança pra eu mudar de casa, eu preciso dessa segurança pra fazer alguma coisa que eu quero, certo? O que essa segurança tá nos mostrando? Que em algum momento esse dinheiro vai faltar pra gente. Faz sentido isso pra vocês? Conta pra mim se fez sentido esse pensamento. Foco é não falta. A gente só não pode falar não falta. A gente fala que a gente quer muito... Foco é que o dinheiro tá aqui e a gente vai ter dinheiro em abundância, entendeu? Deu até um nó aqui. Sim, faz. É isso. Bah, presta atenção, ó. Tentar pensar de novo, juntas. A gente tá focando na segurança, certo? Quando a gente foca na segurança, o que a gente espera? Que a gente tenha segurança pra fazer o que a gente deseja fazer. Que a gente tenha uma reserva de dinheiro pra fazer o que a gente deseja fazer. Pra quê? Pra que não falte dinheiro quando a gente quiser fazer. Faz sentido? Agora, então vocês devem estar se perguntando, tá bom, Priscila, então como que eu faço pra eu mudar esse pensamento, né? Se você tá me falando que eu não devo focar na segurança, como que eu foco em relação ao dinheiro? Eu tô lendo um livro bem massa, e esses dias tenho mudado minha atitude e uau, a mudança é gigante. Bia, maravilhosa! Muda muito, né?
quando a gente muda, é isso. Quando a gente muda, as coisas vão mudando, né? E os frutos vão mudando na nossa vida. Bah, agora faz sentido. Ah, boa. Então vamos tentar mudar juntas? Então antes de eu contar como a gente poderia, na verdade, mudar o nosso pensamento, o nosso foco em relação ao dinheiro, fala aqui pra mim, o que vocês pensam? Então, ao invés de a gente focar no medo e na insegurança, a gente vai focar em como. Como que a gente pode pensar em relação ao dinheiro? Ai, Bia, vou ler, se eu não li ainda. Obrigada por compartilhar. Atitude mental positiva. Boa. Conta aí, meninas. Meninas, meninos, não sei quem tá na live. Como que a gente pode focar em relação ao dinheiro para que o dinheiro, para que a gente tenha uma relação saudável com ele e não fique nessa de que sempre vai faltar. E aí, quem fala? Quem fala? Pessoal que tá chegando agora, a gente tá fazendo um exercício juntos aqui de como a gente pode focar no dinheiro, sem focar na falta do dinheiro, mas sim na abundância, né? Na prosperidade. Mudando o merecimento e as crenças. Realização aqui que queremos e desejamos e vira uma alavanca para entrar sem criar nada. Calma. Vira uma alavanca para aquilo entrar sem criar nada. Gente, é exatamente isso. Essa base do merecimento das crenças e a gente mudar o jeito que a gente pensa, né? Então, quando a gente entende que a gente quando a gente entende que nós somos merecedoras de todo o dinheiro, toda a abundância do universo, a gente começa a se relacionar diferente com ele. Então é isso, a gente se considerar plena, a gente se considerar merecedora, a abundância, a gente vai atrair a abundância. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Tem 4 passos aqui pra gente começar a mudar a nossa consciência em relação ao dinheiro. Gente, não é simples, não é da noite pro dia, vocês vão sair dessa live e vão falar uhul, não. É pra gente ir criando passo a passo, tá? Eu tô tentando trazer aqui, a gente trazer as coisas pra consciência, que é o primeiro momento. Depois que a gente cria consciência, aí a gente consegue mudar alguma coisa. Porque se a gente não tem consciência, a gente continua no automático, né? Engraçado que eu tenho mudado um conceito aqui dentro, de 20% de esforço para 80% de resultado com tudo. E esse alinhamento tem sido punk. É, gata. É o que a gente fala, né? Essa vida aí, ó. Quando a gente começa nesse negócio do autoconhecimento, né, gente? É um processo, assim, contínuo, né, de aprendizado. Então, vocês topam fazer um exercício aí, ó? Vou passar pra vocês. O primeiro passo pra gente criar essa mudança de pensamento em relação ao dinheiro é a gente criar consciência. Então, se vocês puderem, anota aí no caderno pra fazer depois. O que vocês aprenderam sobre dinheiro lá na infância? Então, anota o que vocês aprenderam, o que vocês ouviram, o que vocês viveram. E pode ser dentro de casa, pode ser fora de casa, pode ser no colégio. Então, assim, tem N coisas que podem acabar vindo e a gente nem tem consciência disso, né? Anota, traz pra consciência, põe no papel. Quando a gente tira da nossa cabeça e põe no papel, as coisas começam a ficar mais claras também, tá? Depois que vocês conseguiram anotar as perguntas aí? Posso ir pra próxima? Dá um ok aqui, ó, nos comentários.
Sim? Beleza. Segundo ponto, então a gente criou consciência das nossas... o que levou a gente, né, até a crença que a gente tem hoje. O que a gente viveu. Segundo ponto, é a gente entender isso. Então tá, eu vivi isso lá atrás. O que isso tá me impactando na minha vida hoje? Então, como seus pais lidaram com o dinheiro? Por exemplo, você tem pais que viveram em épocas difíceis, daquele problema de ficar sem dinheiro, de guerra, enfim. E aí, consequentemente, o que eles passaram, né, acaba impactando em como eles viveram essa situação com o dinheiro. E eles acabam passando isso pra frente, né? E, consequentemente, você aprendeu de acordo com isso. Então, como isso tem te impactado hoje, na sua vida? Qual é a sua relação com o dinheiro depois que você criou consciência de como você aprendeu a lidar com ele? Então, Pri, nossa, hoje eu não... É o que a Bá falou, hoje eu gasto mais do que eu recebo porque eu não sinto que eu mereço ter dinheiro. Hoje o que a Bia falou, hoje pra mim às vezes é difícil conquistar o dinheiro e aí eu fico, o que eu vou fazer com ele? Então assim, anota, quanto isso tem impactado a sua vida hoje. 3. Dissociação. O que significa isso? É entender que passado passou, futuro não existe. Qual é o único momento que a gente tem na nossa vida hoje? É o presente. E a gente tem a oportunidade de mudar o nosso presente de acordo com o quê? Com o jeito que a gente escolhe pensar em relação à nossa vida. Então, se a gente tem esse poder de mudar a nossa vida, então o que você está pensando exatamente nesse momento vai impactar no seu futuro. O que você pensou atrás vai impactar no agora, mas já foi, não tem como você mudar isso. Você só consegue mudar daqui pra frente. Então, o que você, pensando nisso, sabendo disso, o que você escolhe? Devaneei aqui, calma. Então, vamos lá. O que você pensou, viveu lá atrás, já foi, já passou. Não tem mais como a gente mudar. Lógico que a gente aprende com o que a gente viveu, mas não tem como a gente mudar, certo? Então, você falar assim, eu queria ter aprendido a lidar com dinheiro de um jeito diferente lá atrás. Não tem como, certo? Agora, futuro, a gente não sabe o que vai acontecer no nosso futuro. Qual que é o único momento que a gente tem hoje? É o presente, é o agora. E a gente tem a capacidade de mudar o nosso presente. Então, tudo que a gente viveu, pensou e escutou lá atrás, a gente pode escolher agora, nesse momento, se a gente quer continuar pensando daquele jeito e tendo os resultados que a gente tem tido até hoje, ou se a gente escolhe mudar os nossos pensamentos daqui pra frente e a nossa relação com o dinheiro. Pegou aí, Bá? Fez sentido agora? Pegou a linha de raciocínio? Sim? Beleza. Então, se a gente tem o poder de escutar, né, e de mudar o que a gente pensa agora, esse é o terceiro passo. O que você escolhe pensar em relação ao dinheiro? Vamos fazer esse exercício juntas? Coloca aqui nos comentários o que você quer pensar em relação ao dinheiro a partir de hoje. Eu vou falar a minha, tá? Eu quero pensar que o dinheiro é meu amigo e que ele vem de várias fontes com facilidade na minha vida. O que vocês escolhem pensar? Conta aí pra mim. Só lembrando que que é legal a gente trazer afirmações, frases, né, pra gente escolher pensar, crenças, né, que sejam no positivo, que seja na primeira pessoa e que te traga uma emoção. Não pode ser uma crença que você fala assim, não, sabe? Uma crença que te traga emoção, que faça sentido em você, tá bom? Põe aqui, quero ouvir de vocês. O que vocês escolhem pensar a partir de hoje
para mudar o seu relacionamento com o dinheiro? Então a minha é: eu penso que o dinheiro é meu amigo, que vem a mim de várias fontes e com facilidade. Eu escolho que o dinheiro é meu aliado e que flui pra mim com abundância e felicidade. Maravilhosa, Bá, maravilhosa. É isso, né? Porque às vezes a gente também fala, o dinheiro é ruim, né? O dinheiro traz infelicidade. Nossa, maravilhosa essa frase. O que mais? Mais alguém quer compartilhar aqui com a gente? Beleza. E aí o último ponto que eu queria trazer pra gente de reflexão, né, em como a gente agir. Todo dinheiro que nós precisamos está disponível e eu tenho acesso a ele com facilidade e leveza. Maravilhosa, amei, é isso. O dinheiro tá aí, né? E que vem a mim com facilidade e com leveza, não precisa ser difícil. Maravilhosa, amei, gente, amei. E pra gente fechar, né, nossa linha de raciocínio aqui em relação ao dinheiro, eu acho que é legal a gente pensar assim, ó, uma coisa que tanto a Luísa quanto o Segredo da Mente Milionária, eles falam isso, que as pessoas ricas, as pessoas abundantes, prósperas, o que elas têm em comum que as pessoas que não se sentem tão abundantes têm? Elas têm o protagonismo da vida. Então, assim, pessoas que não se sentem merecedoras do dinheiro, elas se colocam como vítima das circunstâncias, como vítima o dinheiro não vem a mim, é muito difícil, o problema é do governo, sabe? A gente acaba colocando a culpa nos outros e acaba não trazendo a responsabilidade de ter a prosperidade que a gente merece nas nossas mãos. Nós somos as únicas pessoas capazes de fazer o negócio acontecer na nossa vida. Então, quando a gente entra no papel de vítima, quando a gente entra no papel de que todo mundo na nossa volta é o culpado da situação em que a gente vive, então vamos supor, né? A gente tá conversando aqui, eu só tô nessa situação porque meu pai e minha mãe fizeram isso comigo. Eu só tô nessa situação porque o governo cobra imposto que, pelo amor de Deus. Eu só tô nessa situação porque eu moro sei lá onde. E a gente vai jogando a culpa pros outros. Mas quando a gente traz isso pra gente e a gente entende que só nós somos capazes de ter a vida que a gente merece, a gente começa a mudar essa situação. Faz sentido isso pra vocês? Me conta. Deixa eu ler aqui. Que no dinheiro é a fonte para a realização dos meus projetos. Perfeito. Então, dinheiro vem e eu vou realizar os meus projetos. O dinheiro não é golpe, podemos cair nele. É isso aí. Podemos cair nele, adorei. Bia, eu acredito que o dinheiro, assim como outras áreas da vida, é fluido e harmonioso com facilidade. Essa mulherada vai sair aqui próspera. Tô amando isso, gente. Eu mereço prosperar. Maravilhosa, é isso. E, gente, primeiro passo. Vocês já criaram consciência. Vocês já estão afirmando, né, frases. O nosso cérebro, ele não entende a diferença entre a realidade e o que a gente quer que aconteça. O imaginário. Então, assim, quanto mais informação a gente mandar pro nosso cérebro de todas essas frases que vocês falaram, mais você vai começar a acreditar o quanto você é merecedora disso. Então, vamos fazer um exercício aqui prático. Senti de fazer esse exercício aqui com vocês, hein? Vocês estão maravilhosos nessa live, tô amando. Vocês têm um espelhinho aí perto de vocês? Eu vou fazer o exercício. Se vocês sentirem de fazer agora junto comigo, beleza, bora lá. Se vocês não sentirem, depois vocês fazem em casa, tá? Essa live vai ficar salva, você vê e revê o exercício depois. Mas qual que é o exercício? É o seguinte, pega um espelhinho, vocês vão olhar no olho de vocês, bem no olho mesmo. A Luísa falava que o olho, nosso olho, é o portal da nossa alma.
É aqui que a gente fala com a gente, lá dentro. Lembra que lá no começo da live a gente falou que existe a relação que a gente tem com o dinheiro externo e a interna? Então vamos começar a mudar a nossa relação interna em relação ao dinheiro? Que a gente vamos acreditar que a gente realmente é merecedora de ganhar todo esse dinheiro, toda essa abundância? Sou esforçada e mereço dinheiro como bênção na minha vida. Anília, você trouxe uma coisa que é muito legal da gente falar também, viu? Calma aí, que a gente já volta. Muita calma nessa hora. O exercício é o seguinte, vocês vão olhar no espelho, no olho de vocês, e vocês vão falar pra vocês mesmas: eu sou merecedora de tudo o que há de bom no universo. Eu sou merecedora de tudo o que há de bom no universo. Eu sou merecedora de tudo que é de bom no universo. E depois que alguém fez esse exercício, se alguém fez aí agora, nesse momento, me conta o que você sentiu ao olhar no seu olho e falar isso. Quero saber. Ai, gente, eu quero mais 1 hora de live aqui com vocês. Ana, você chegou bem na hora do exercício. Tava fazendo o exercício do espelho e falei pra elas fazerem, olharem pro espelho. Ah, que linda! E falar que é merecedora de tudo que é de bom no universo. Anília, me conta, o que você sentiu falando isso pra você? Calma, Bá. Eu me senti merecedora e abundante. Ai, que linda! Tenho que ir, mas hoje eu escrevi uma carta pra eu mesma, vivendo no futuro próximo, realizando meus objetivos e colocando aquilo que eu vejo e desejo mudança. Que linda, Bia! Parabéns! Maravilhosa! Senti que mereço tudo o que eu disse. Eu fiz, alimentei a potência que eu sou. É maravilhoso, empoderador. Ai, que lindas! Maravilhosa, gente. Exatamente isso. Se vocês sentirem de fazer esse exercício todos os dias, mais vocês vão, cada vez mais vocês vão acreditar o quanto vocês são merecedoras. E pra fechar aqui, a Anília trouxe assim: eu sou esforçada e mereço dinheiro como bênção na minha vida. Só uma reflexão pra gente pensar, o quanto a gente aprendeu que pra gente merecer alguma coisa, a gente precisa se esforçar. A gente precisa fazer alguma coisa antes. Então aquela coisa assim, lá na infância de você precisa ser boazinha pra você ganhar alguma coisa, né? Então, nós somos, falar pra vocês, a gente veio nessa vida, a gente tá aqui respirando, nós somos merecedoras de tudo que é de bom nesse universo. Então, quando a gente acredita nisso, e como a gente faz pra acreditar? A gente falar isso pra gente todos os dias. A gente vai começando a entender que isso realmente é verdade. Bia, beijo, gratidão por essa conversa, irei fazer o exercício. Muito obrigada pela sua participação, gatona, muito obrigada. E pessoal, a gente vai ficando por aqui, né? Tá acabando nossa live. Mas, se vocês sentirem de aprofundar esse conhecimento, querem saber mais, querem lidar melhor com outras áreas da sua vida, não só com o dinheiro, porque assim, a gente falou aqui, né, um pouco sobre isso, mas lógico que a gente tem muito para aprofundar e entender as nossas crenças, né, lá de trás. Entre em contato comigo, que eu tenho como ajudar vocês, né, através dos métodos da Luísa, através de mentoria, enfim, eu vou amar falar com vocês no particular, entender, né, a situação de cada uma e como a gente pode ir melhorando a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Gatas, seguinte, vamos terminar essa live, meninas e meninos, vamos terminar essa live juntas, fazendo uma postura com o nosso corpo? É o seguinte, ó. Você vai sentar. Pode sentar ou pode ficar em pé, tá bom? Eu vou ficar sentada só pra aparecer certinho na tela aqui. Você vai, se você quiser, abrir os braços, abrir o peito, levanta a sua cabeça e fala. Fala em voz alta que você é merecedora de tudo que é de bom nesse universo. Fala quantas vezes você quiser, mas sente essa abertura de peito, essa abertura de cabeça, de braço. E aqui a gente tá trabalhando o nosso corpo, nossa linguagem corporal, a nossa fala e a nossa mente a nosso favor.
A gente está sentindo. Então a gente está pensando, a gente está sentindo e a gente está agindo de uma forma coerente que faça a gente acreditar naquilo que a gente está falando. Certo? Alguém quer falar mais alguma coisa? Vocês fizeram esse exercício? Esse movimento? Aí agora? Como vocês se sentiram? Gratidão por mais um início de manhã incrível, ótima. Ai, obrigada, mulherada, meninos, quem tá aqui com a gente. Estou sentindo a prosperidade vibrando em mim. É isso, gente, ó. E se sentirem, façam isso todos os dias de manhã. Faz na frente do espelho, levanta. Quando você sentir que o negócio tá difícil, assim, ó, em relação ao dinheiro, levanta, abre o braço e fala: eu mereço tudo que é de bom nesse universo. Porque a gente tá usando todos os nossos sentidos para que a gente vibre nessa energia, certo? Muito, muito obrigada. Uma ótima quinta para vocês. E se sentirem de compartilhar essa live com os amigos, amigas, família, irmão, primo, tia, tio, enfim, fique à vontade, tá bom? Eu super agradeço. Beijo, bom dia. É isso aí, uma pose de vencedora. Vamos! Boa quinta pra vocês.